Olá, nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa crítica bem radical da democracia. A ideia aqui é olhar para ela não como um ideal a ser alcançado, mas quem sabe como a própria origem de um problema. Vamos juntos entender esse diagnóstico que vem do pensamento neo-reacionário. Olha só que pergunta forte para começar, né? E se a voz do povo fosse apenas um eco? É exatamente daqui que parte a teoria que vamos explorar. Uma teoria que, basicamente, vira a lógica que a gente conhece de cabeça para baixo. Ela sugere que a democracia, em vez de ser a solução que a gente sempre busca, talvez seja, na verdade, o problema que a gente precisa entender. E essa crítica, ela não fica só apontando o dedo, não. Ela vai além e propõe uma solução bem radical, chamada neocameralismo. Mas calma, antes de a gente sequer pensar na solução, primeiro a gente precisa entender o problema. Vamos desmontar essa questão peça por peça. A premissa de tudo isso é bem direta. Governar é um negócio complicado. Então, esquece solução fácil, resposta de cartilha. Essa linha de pensamento deixa de lado o superficial para focar na verdadeira engrenagem do poder. Sabe, como as coisas realmente funcionam por trás das cortinas e não como deveriam funcionar no papel. Então, para poder construir a crítica, a teoria faz uma coisa bem inteligente. Primeiro, ela apresenta a defesa da democracia, aquela visão mais, digamos, otimista. A ideia de que a democracia é um sistema esperto, quase como um mecanismo de controle, um ciclo de feedback. Nesse modelo, os eleitores seriam os sensores que captam o que está acontecendo no mundo real e guiam o Estado na direção da boa governança. Parece bom. Pois é, e é exatamente aqui que a coisa começa a virar. O argumento neo-reacionário entra em cena com essa pergunta, tá, mas e se esse projeto tão bonito der errado? E se essa máquina toda de governança for, na verdade, uma grande ilusão? E se, na prática, no dia a dia, o sistema simplesmente não funciona do jeito que o manual de instruções diz? A resposta para essa pergunta, segundo essa teoria, está toda na direção do fluxo de poder. Para a gente entender isso melhor, vamos comparar dois modelos, dois circuitos de informação. Um, que eles chamam de circuito longo, e outro, o circuito curto. E aqui vem uma sacada importante. O problema não seria que a teoria democrática está errada, mas no que o sistema se especializa com o tempo. Pensa assim, a máquina democrática de fato aprende, ela evolui. A questão é, o que ela aprende a fazer melhor? E a resposta, segundo a crítica, é que em vez de ficar boa em governar, ela fica craque em uma única coisa: ganhar eleições. E para isso, ela precisa dominar a opinião pública. E esse slide aqui, ele mostra o coração do argumento. De um lado, o circuito longo, que é a promessa da democracia, né? Os eleitores sentem a realidade, vivem os problemas e usam o voto para dar um feedback que controla o governo. Mas aí vem o circuito curto, a teoria neo-reacionária. Nela, o fluxo é o oposto. O governo, através de todo um aparato que forma opinião, controla o que os eleitores pensam. E aí os eleitores simplesmente ecoam essa mensagem de volta nas urnas. A grande questão é, qual desses circuitos é o que realmente manda no jogo? Beleza, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa ideia do circuito curto. Como é que ele funciona na prática? Qual é o mecanismo que, segundo essa visão, faz com que ele passe por cima do ideal democrático que a gente conhece? Bom, a peça-chave desse mecanismo todo tem um nome bem específico: a catedral. E olha, não estamos falando de uma igreja ou de um prédio físico. A catedral seria, na verdade, uma grande rede de instituições. Pensa aí, as principais universidades, a grande mídia, as grandes fundações, que juntas, de forma meio que auto-organizada, acabam definindo o que é a opinião correta sobre os assuntos e, assim, moldam o que o público pensa. Essa frase resume de forma brutal a ideia toda do circuito curto. É como se a vontade popular não fosse mais genuína, mas sim um produto de um ventriloquismo político. O governo fala através da catedral e o povo repete nas urnas. E como isso funcionaria na prática? A teoria descreve um processo em 4 passos bem claros. Primeiro, a catedral define qual é a narrativa dominante, quais são as opiniões certas. Segundo, o grande público absorve tudo isso pela mídia, pela educação. Terceiro, nas eleições, os eleitores vão lá e expressam essas opiniões que já foram, de certa forma, plantadas. E o resultado? Quarto passo, o partido político que estiver mais alinhado com a narrativa da catedral acaba ganhando o poder, de forma consistente. Ok, mas e daí? Quais seriam as consequências reais de um sistema desses? Bom, de acordo com esta crítica, o domínio do circuito curto não é algo trivial, não. Levaria a um verdadeiro desastre duplo para a sociedade. O primeiro grande desastre seria um governo cada vez mais incompetente. Pensa bem, se o que garante a vitória é a propaganda,
A habilidade de governar de verdade, de administrar o mundo real, fica em segundo plano. O que passa a importar é ser bom em vender uma narrativa e não em resolver problemas. O governo acaba sendo engolido pela própria máquina de mensagens. O feedback do mundo real, os problemas de verdade, são simplesmente ignorados. Por quê? Porque o sistema está mais interessado nos seus próprios experimentos de controle mental. Enquanto isso, as tarefas de verdade, a administração do dia a dia, ficam com uma burocracia permanente que está totalmente isolada dos sinais democráticos. O resultado final, a qualidade da governança como um todo simplesmente desmorona. Mas se a incompetência do governo já parece ruim, o segundo desastre, segundo essa crítica, é ainda mais profundo, mais perigoso. É a destruição da cultura causada pela politização de absolutamente tudo. Funciona assim. A opinião pública vira a base de tudo, da legitimidade política. Então ela se torna o alvo principal da manipulação. A partir daí, qualquer pensamento que não esteja alinhadinho com a narrativa dominante deixa de ser só uma opinião diferente e passa a ser tratado como dissidência política. Pensar fora da caixinha da catedral vira, na prática, um ataque ao próprio Estado. E o que acontece com a cultura e com a curiosidade intelectual num ambiente desses? Elas são esmagadas. Certo. Depois de um diagnóstico tão pesado, dizendo que a democracia destrói tanto o governo quanto a cultura, a pergunta que fica no ar é meio óbvia, né? Tá, e aí? Qual é a solução? O que poderia entrar no lugar? E antes de falar da solução, tem um ponto crucial aqui. Para esta perspectiva, o problema não é um bug, não é um defeitinho que a gente conserta com uma ou duas reformas. A falha seria uma característica do próprio sistema, algo inerente ao seu design. A democracia seria, por natureza, degenerativa e, portanto, não poderia durar para sempre. Então, partindo do princípio de que esse diagnóstico sombrio esteja correto, a busca por uma alternativa se torna quase que uma obrigação. Que tipo de sistema teria o poder de reverter um processo como esse? E a resposta que essa teoria propõe é um neocameralismo. Basicamente, toda essa crítica que a gente viu até agora serve para justificar essa alternativa. A ideia do neocameralismo é, em resumo, reestruturar o Estado para que ele funcione mais como uma empresa. O foco sairia da opinião pública e iria para a eficiência, para a boa gestão. É, sem dúvida, uma proposta radical que nos deixa com uma reflexão. Quais são os verdadeiros fundamentos do nosso sistema e o que, afinal, a gente espera de um governo?